YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo do nosso canal Psicanálise e Afins. Mais um vídeo aqui da nossa série sobre música. Música e psicanálise, psicanálise e música, essa relação aí que a gente está tentando construir. Fizemos um percurso até agora aí apresentando, né, a música como uma língua, para que a gente possa agora começar a aproximar ela da psicanálise, a questão da linguística, que o Lacan tanto fala, vamos ver como que a gente faz, tá? Hoje eu queria começar falando de uma curiosidade aí, é uma curiosidade não tão curiosa, porque muita gente já conhece, mas vamos lá. O Freud dizia que ele não se interessava, não conseguia extrair prazer nenhum da música. Não era a arte que o Freud mais gostava. Ele falava sempre de esculturas, de pinturas, de coisas assim, mas da música é extremamente raro você vê o Freud comentar alguma coisa, apesar que ele dizia gostar de ópera. Ele chegou a tratar um músico muito famoso, Gustav Mahler, que era um cara ali da mesma época do Freud, né, da famosa modernidade vienense, aquela virada do século XIX ao século XX ali em Viena, mas não era um fã de música, né? Ele mesmo disse isso várias vezes. Também tem uma história muito conhecida, né, da época que o Freud era pequeno, era novo ainda, mas já estudava, e que ele disse aí que os estudos de piano da irmã dele estavam incomodando ele durante os estudos. Essa irmã aprendendo piano, tocando, atrapalhava muito o Freud a estudar, e o Freud era um príncipe ali, né, dentro da casa. O piano foi prontamente retirado da casa, tá? O meu Zig de ouro, né, meu Zig de ouro, como a mãe do Freud o chamava, o Zig de ouro parecia ter algum poder ali sobre a casa, e o piano foi-se embora. Mas a nossa intenção aqui não é falar da história da psicanálise ou das fofocas da psicanálise, mas buscar alguma relação entre a psicanálise e a música. E hoje a gente vai aproximar um aspecto da música a um dos principais conceitos da psicanálise. Um daqueles conceitos que o Lacan, no seu seminário 11, vai chamar de um dos conceitos fundamentais da psicanálise. É claro, né, que eu não espero que qualquer um que esteja aí assistindo, todos vocês que estejam assistindo, acompanhando essa série, tenha qualquer formação musical. Mas eu espero que vocês pelo menos façam um esforço, sim, de tentar sentir, tá? Ouvindo os exemplos aqui que a gente vai apresentar, para ver se a gente consegue minimamente entender essa relação da música com a psicanálise a partir dessas analogias que a gente está fazendo aqui agora, que a gente vai fazer nesse vídeo, no próximo, e depois no outro nós vamos falar um pouco sobre a música enquanto uma língua novamente, mas a gente vai ver que é de uma outra maneira. Vamos lá. Então hoje nós vamos falar da pulsão e da música. Tá, vamos lá. Primeiro, a proposta freudiana do que é a pulsão. Para o Freud, a pulsão é uma força constante que impulsiona de dentro, tá? O que quer dizer que é uma força constante? Ela não vai cessar nunca. É diferente, por exemplo, se eu espeto a minha mão. Eu espetei, mas eu posso parar de espetar. Espetei, não é constante. A pulsão, ao contrário disso, a pulsão é constante. Ela não para nunca, ok? E ela impulsiona desde dentro, tá? Não de fora, como esse exemplo que eu dei de um espeto, ok? A pulsão vai brotar do orgânico e ser reconhecida no psíquico. Daí, né, para o Freud, ela ser o conceito limite entre o psíquico e o somático, ok? Então, ela brota no orgânico, é reconhecida no psíquico. Com isso, ela faz essa fronteira existir. Ela é a fronteira, ela é o conceito que é a fronteira, ok? Ela não é, como diz na tradução da edição Standard, um conceito que está sobre a fronteira. Não, ela é a fronteira. A pulsão é essa fronteira entre o psíquico e o somático. Para se fazer notar no psíquico, essa pulsão que brota ali no orgânico, né, geralmente em bordas da boca, o ânus, coisas assim, essa pulsão precisa acumular uma certa energia, ou seja, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e fazendo com que uma certa tensão surja, ok? Na medida em que ela cresce, essa pulsão ela vai crescendo e essa tensão vai aumentando. Essa tensão, então, ela vai provocar uma certa sensação ali de desprazer. Afinal de contas, se a gente for pensar de uma maneira bem simples, né? Nesse primeiro Freud, tá? O desprazer não é nada mais do que acúmulo de tensão.
Tá, a gente sabe que a partir de 1920 isso aí vai mudar, né? Com além do princípio do prazer, o Freud vai começar a falar de tensões prazerosas e alívios de tensão que são desprazerosos e tal, mas pelo menos num contexto mais didático, no contexto do texto Pulsões e Destinos da Pulsão, é assim que funciona. O acúmulo de tensão gera desprazer e a satisfação dessa tensão gera prazer, tá? Então, a gente vai levar em conta esse primeiro momento. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir aquela tensão que foi criada, fazendo com que haja um certo relaxamento, ou seja, a gente tem que gerar prazer. Não é essa que é a forma que a gente está apresentando aqui? Tá, se a tensão é desprazer, diminuir a tensão, o seu oposto seria prazer. Ok. A gente precisa lembrar que essa tensão nunca vai se eliminar por completo. A tensão não pode acabar. Sempre há algo que resta e isso vai fazer com que o ciclo sempre recomece. Então, a tensão aumenta, a gente satisfaz, mas não acaba. Aí ela aumenta de novo, a gente satisfaz, mas não acaba. Aumenta e assim indefinidamente. Dessa maneira, então, de uma maneira bem simples, né, a gente apresentou aqui, ó, o princípio do prazer de Freud, né, desprazer, prazer, né, aumento de tensão, diminuição de tensão. Da mesma maneira também que a gente apresentou aí esse percurso da pulsão, tá? Ou aquilo também que o Freud chama em outros momentos da satisfação de um desejo, lembrando que o desejo por Freud que é o Wunsch, esse anseio, tá vendo? Essa coisa que cresce e se satisfaz, tá? Então a gente apresentou mais ou menos esse percurso. O princípio do prazer, a satisfação de um desejo, o percurso da pulsão, tudo isso aí, tá? Como que a gente consegue apresentar isto na música? Ok. A gente já falou aqui em vídeos anteriores sobre cadência, tá? Que é uma sequência de acordes que compõe uma parte de uma harmonia, tá? Essa cadência, né, toda a cadência na verdade, funciona exatamente como o exemplo que a gente deu aí, nesse exemplo da pulsão acima, tá? Normalmente, uma cadência, seja ela qualquer, tá? A gente começa com um acorde de repouso, tem um acorde que é um acorde de repouso, tá? E a gente vai acrescentando acordes a esta cadência, né? Acordes posteriores a esse acorde de repouso, e isso vai gerando tensão na música, até que aquela tensão chegue num ponto máximo e necessite daquilo que a gente chama em música de uma resolução, né? A gente diz que certos acordes, né? A gente vai dizer normalmente o acorde de quinto grau com sétima, ele resolve no acorde de primeiro grau. Ou seja, eu caminho até uma tensão máxima e aquilo induz a uma resolução. Aquilo induz que eu diminua a tensão novamente e volte ao estado de relaxamento. Então, nesse momento da máxima tensão, esse acorde induz para um acorde de relaxamento, que normalmente é o acorde inicial, aquele mesmo acorde de repouso. Claro que pode ser outro, mas normalmente é aquele primeiro acorde, ok? Isso pode acontecer de uma maneira muito simples e rápida, como por exemplo na cadência plagal, que a gente falou antes, ou mesmo na música dos Beatles, que a gente falou, vocês lembram da Twist and Shout? Aqui, rapidão de novo, agora falando da tensão sendo criada e da tensão sendo resolvida. A gente já deu o exemplo da música dos Beatles, mas aqui de novo, só para vocês lembrarem. Tá vendo a tensão criando? Relaxou, quase, tensão. Relaxa, tensão. Sim? Mas, olha só, aqui a gente fez de uma maneira muito rápida, com 3 acordes, né? Muito rápido. Mas isso também pode acontecer de uma maneira bem mais lenta e progressiva, causando ainda mais a sensação de uma tensão que cresce. Como na harmonia dessa música fantástica, que é a música Bicho de Sete Cabeças, do Geraldo Azevedo. Preste atenção como de um acorde bem de repouso mesmo, a harmonia vai crescendo lentamente, os acordes vão sendo acrescentados em quartas, né? Si, Mi, Lá, Ré, Sol, sempre em intervalos de quarta, e como que isso vai gerando uma tensão que cresce até um momento máximo, e aí a coisa se resolve novamente no acorde inicial. Preste atenção no exemplo aí, tentem sentir essa tensão crescendo. E aqui o exemplo então da música do Geraldo Azevedo, Bicho de Sete Cabeças. Notem que a gente tem um acorde de
relaxamento, que é esse aqui, um Si menor. Notem como a música vai crescendo acorde por acorde. Conseguiu sentir a tensão aumentando assim lentamente a cada novo acorde que vai se colocando e como que no fim, depois da frase que é o tema da música, né? O bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, como que aquilo se resolve no acorde do início de novo da progressão e aí tudo se tranquiliza. Ouçam a música como um todo, procurem a música Bicho de Sete Cabeças do Geraldo Azevedo, vocês vão ver, é fantástico. Tem uma versão do Zé Cabaleiro também muito bonita, que vale a pena ouvir. Essa harmonia, né, ela vai se repetir diversas vezes, ela sempre retorna a esse início, esse acorde inicial, que é um Si menor, e recomeça todo o ciclo novamente. Só há um momento em que esse processo cessa, que é no fim da música. E aí é que a gente pode pensar mais uma vez, né? Pulsão da mesma maneira, só que pulsão de morte, o retorno inanimado, o silêncio total. Ok? Então, bacana. No próximo vídeo a gente vai aproximar a psicanálise de mais um conceito fundamental e esse conceito fundamental da psicanálise com a música. Ok? Vamos lá, até lá. Curte o canal, dá o seu joinha aí, se inscreve caso você não seja inscrito, ativa o sininho para receber as notícias, deixe seus comentários, suas críticas, suas sugestões, algumas dúvidas, perguntas, o que você quiser, escreve aqui pra gente, vai ser bacana. Pode fazer o mesmo nas redes sociais, ó, Instagram, Facebook, Twitter, procura a gente lá, vai mandando mensagem, vamos conversar por lá também. Vamos fazer com que essa comunidade que é o Psicanálise Afins cresça e que a gente possa discutir cada vez mais, né? Vai ser bacana, essa discussão é sempre válida. Visita também o nosso site, psicanaliseafins.com.br, conhecer um pouquinho da nossa produção, um pouquinho do que a gente faz, os nossos cursos, né? Lá na guia cursos e tudo mais. Pode também ser interessante. Vem fazer parte com a gente aí dessa comunidade. Valeu, grande abraço e até o próximo vídeo.